Fala pessoal, beleza? Segundo episódio do podcast Conversa Técnica e hoje eu tô aqui com o engenheiro Percival Andrade Nascimento. Tá? Muitas histórias para contar pra gente aqui em Bragança Paulista, tem um currículo invejável. Eu vou colar aqui um pouquinho para contar para vocês. Além de sócio proprietário em duas empresas recentemente, já foi gerente de desenvolvimento de produtos e negócios na Ótima, tá? Trabalhando com os pontos de ônibus em São Paulo, gerente de projetos na Odebrecht, contratos na OAS, trabalhou para a Conder, Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, Prefeitura Municipal de Cairu, já trabalhou na EMURB, tá? Já trabalhou aqui na Prefeitura de Bragança Paulista com a parte de habitação popular e, entre diversas outras coisas, nós temos aqui sócio proprietário de uma concessionária de motocicleta Suzuki. Ele vai contar mais um pouquinho isso pra gente. Então, é isso aí. Tudo bom, Percival? Tudo bom, Renato? Nem eu sabia que tinha tudo isso. Alguma coisinha que eu esqueci de contar? Nem eu sabia. O Renato começa a falar tudo, eu falei, nossa, realmente, já fiz isso, né? A gente, depois de uma certa idade, a gente esquece as coisas para não dizer que a gente, né, já ficou velho. Mas realmente já fiz um bocado de coisa, tanto na área profissional, né, de engenharia, de modo geral, como em outras áreas também, né? A gente acaba atuando em várias coisas, né? É isso aí, Percival. Eu dei uma estudada no seu currículo, a gente conversou um pouco. Eu queria entender, acho que primeiro de tudo, como que o senhor decidiu fazer engenharia? Como que era estudar engenharia na sua época? Bom, bem diferente de hoje, né? Quando a gente fala em tecnologia, naquela época praticamente não existia, né? Eu estava me lembrando que eu cheguei a fazer cálculo com régua de cálculo. Outro dia, num filme antigo, eu vi o cara fazendo. Teve um apagão de energia e o cara veio com a régua de cálculo, fazendo as contas com a régua de cálculo e tal. Uma coisa que nem se imagina hoje, né? Então, realmente é muito diferente. O que eu acho que conserva de lá para cá é o espírito da gente querer entender as coisas, né? Resolver problemas, ser criativo, fazer coisas novas, atender, né, novas demandas e tudo mais. E isso foi, né, eu era aqueles moleques que pegava o carrinho, ganhava o carrinho novo, brincava um pouco e desmontava o carrinho. Nem sempre montava de novo. Só pra dar uma Mas roda pro lado. mas fazia porque queria saber por que aquilo funcionava, tal, né? Fazia cabana, pegava os móveis da casa, a mãe saía, pegava as cadeiras, virava tudo, punha cobertor por cima para fazer cabana, tal, bagunçava a casa toda para fazer casa, com divisórias internas, tal. Você vê, mesmo gerações É. diferentes, eu me enxergo no que você está fazendo, tirando a régua de cálculo, que eu acho que eu não Sim, sei o que é sim. isso, tá? Mas entrando nesse âmbito da tecnologia que você falou, eu quero aproveitar isso. Hoje a gente tem muito mais tecnologia, tanto no estudo quanto na aplicação prática da engenharia, Exato, né? exato. E como que você vê isso? A qualidade do serviço, da obra principalmente? Falando em engenharia civil, ela melhorou, ela piorou? O que você acha que aconteceu? Teoricamente, a tecnologia só deveria trazer benefícios, certo? Mas, infelizmente, eu enxergo desta forma, nem sempre ela só traz benefícios, né? Eu acho que um dos maiores problemas, quando você começa a facilitar muito as coisas, a pessoa que está fazendo a gestão daquelas coisas que estão sendo muito facilitadas por novas tecnologias, equipamentos, a parte de IA, etc., etc., ela começa a deixar de pensar. Uhum. E eu acho que este é um problema atual. As pessoas, de modo geral, estão pensando menos, estão se esforçando menos para pensar, porque tem a vantagem da tecnologia. Se nós temos que usar a nossa capacidade de pensar, que é ímpar, e que esta capacidade, na sua essência, talvez nunca seja superada por nenhuma IA, para podermos nós se superarmos. Nós pensarmos em coisas além daquilo que nós não pensamos. Né? Então, e isso é uma coisa que está prejudicando. As pessoas, faz assim, e fica o repetitivo,
usando as mesmas coisas, em vez de evoluir realmente tecnologicamente e evoluir o produto. A promessa da IA, por exemplo, era que ela ia liberar a gente para pensar além. Só que a verdade é que está deixando a gente preguiçoso, né? Exatamente. A E gente isso é deixa de muito... fazer e acaba não sabendo nem avaliar o resultado que ela traz para a gente. É. Né? Eu, quando falo para todo mundo que eu ainda faço grande parte do cálculo estrutural na mão, o pessoal, não, você é louco, você não sei o quê. Hoje eu vejo gente que é piloto de EBERIC, de TQS. O cara não sabe avaliar se o resultado que está trazendo para ele está correto. É. Né? Então, Esse é um outro ponto. Você perde o poder de crítica. Eu não sou nada contra você usar a tecnologia, desde que você consiga interpretar o resultado que está lá. Né? Você falou que a gente mexeu com abrigo de ônibus. Né? Eu mexi com obras enormes, né? Obras muito grandes, e de repente, em um dado momento, já fala, você não quer ver os abrigos de ônibus de São Paulo? Eu falei, vocês estão brincando fazer abrigo de ônibus, né? Mas o abrigo de ônibus, como a gente tinha que fazer um abrigo resistente, barato, etc., inovador, enfim, cheio de características diferentes, a gente tinha que entrar a fundo. E aí a gente tinha que começar a interpretar. Aí chegava numa indústria metalúrgica, eles já vinham com softwares, né, que já calculava tudo. Eu falei assim, por que eu preciso de mais aquela barra lá, ou por que aquela barra tem que ter essa especificação? Não, porque o sistema já calculou. Eu falei, sim, mas se eu mexer um pouco ela para cá, um pouco para lá, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, será que eu não melhoro a distribuição dos esforços? E se com isso eu não consigo reduzir alguma coisa em cima daquilo ali? Ah, nós não pensamos nisso. Então aplique. Melhorou. Tá porque certo. o software calcula por elementos finitos. A gente tem o básico de teoria das estruturas, né? Isso. Então, às vezes, a gente consegue visualizar a geometria melhor que o software. Eu me lembro que você perguntou de como eu comecei a estudar engenharia. Quando eu comecei a estudar estruturas, né, eu sempre tive essa tendência de ter uma visão espacial das coisas, né, de enxergar a coisa. Aí os caras começaram a viga, pilar, apoio, biapoiada, com vários apoios, em balanço, não sei o quê. E eu ficava olhando aquele monte de coisa, ainda tempo era o quadro negro, né, a lousa, né, que o mestre ia lá e desenhava. Eu ficava olhando assim, falei, mas como é que isso aí está funcionando? Por que esse negócio está caindo aqui? E aí comecei a brincar de varetinhas e começar a enxergar a estrutura espacialmente, que hoje os softwares fazem isso brincando. Mas, enfim, começava a entender, né? Como é que funciona, onde que tem mais valor, e aí eu me lembro bem do eureka meu, foi quando eu peguei uma régua dessas de plástico, né? E aí a reguinha tinha o mesmo tamanho, né? Vamos supor que fosse isso aqui a régua, né? Aí você chega aqui e aperta aqui no meio, isso aqui dobra facilmente. Se eu virar isto aqui e fizer isso aqui, não dobra. Então, a mesma peça, com os mesmos componentes, com a mesma geometria, entre aspas, não o mesmo posicionamento, mas a mesma geometria, com os mesmos custos, dependendo da posição que eu uso, eu vou ter um resultado melhor ou pior. Esse entendimento é que, na minha opinião, cada vez mais está faltando por parte dos profissionais, pelas facilidades que a tecnologia vem. Que é a noção básica de como uma estrutura funciona, o que mantém aquilo de pé. Exatamente. E isso foi fundamental na minha carreira toda para poder enxergar outras soluções nas obras que eu participei. Praticamente todas as obras que eu participei, inclusive aquelas que eu não fui projetista, eu fui executor, eu sentava com os projetistas e ia discutir o projeto de novo. Sim. Por que eles estavam usando isso, se não tinha uma outra alternativa, etc, etc, etc. Com base nisso que a gente conversou, a gente sabe que as normas evoluíram, você tem revisões de norma, novas NPRs, etc. Então a gente sabe que a engenharia evoluiu, né? Mas a gente enxerga uma dezena de problemas. Você acha que a gente pode dizer que hoje o problema é muito mais comportamental de como o profissional, principalmente o novo profissional, se comporta do que necessariamente técnico? Para a gente ter o estado das obras que a gente tem hoje? Faz muito sentido o que você está falando e não é de hoje, né? Quer dizer, hoje a tecnologia, como já colocamos, ela até
talvez prejudique mais ainda o relacionamento, porque ela tem uma série de ferramentas. Mas, por exemplo, logo que eu fiz engenharia, terminei o curso de engenharia civil, eu já entrei numa obra de um certo porte, era um conjunto habitacional, quase 200 apartamentos, tínhamos lá cerca de 800 funcionários na obra, virava para a época, né? Eu estou falando do início dos anos 80, deve ser 79, 80, faz tempo. E a gente virava uma laje grande, né, dos prédios por semana. Eram, na verdade, cada 5 dias. Cada 5 dias a gente subia uma laje de cada prédio. Eram meia dúzia de prédios, então todo dia a gente tinha concretagem e era uma loucura. Tinha gente para tudo quanto era lado. As obras estavam em várias fases, por causa que elas tinham que concluir todas juntas, mas, enfim, tinha um cronograma bastante complexo. A gente usava um tal de PERT-CPM para fazer o projeto disso, que era o que a NASA usava para fazer os foguetes na época. Isso tudo na mão, tudo feito na mão. Né? Então, a preocupação não era tanto técnica, mas como administrar esse povo todo. Um exemplo, toda vez que eu tinha que conferir uma ferragem, eu era um engenheiro novo, né? Aquela precisão, se eu calculei o espaçamento do estribo de 14,4 milímetros, ele precisa ter 14,4 milímetros. Que nunca tem, certo? Mas o engenheiro novo, eu calculei, tem que ser aquilo. Então, quando eu recebi o projeto, eu ia todos os detalhes, vamos fazer assim. O que acontecia? Na hora de conferir aquela loucura toda, um monte de gente trabalhando, né, ferragem subindo, né? Quando eu ia conferir, vira e mexe, tinha alguma coisa que não estava certo, né? E aí? E aí tinha que desmontar uma viga inteira para encaixar mais 2 ou 3 estribos ou fazer qualquer coisa assim. Não dava, parava tudo, atrasava, era uma loucura. O que eu fiz? Fui conversar com meus antigos professores, fazer o que eu faço nessas coisas. O cara deram uma olhada no projeto, uma obra grande, ele falou, professor, se você gastar 10 estribos a mais por laje, isso vai estourar o seu custo de obra? Eu falei, não. Então faça o seguinte, faça para o seu encarregado de ferragem andar com 10 estribos a mais na mão, quase todas as vigas eram padronizadas, enfim, já existia um processo de racionalização. De projeto, Enfim, mas ande com lá, quando você vê que o negócio está errado, põe mais um estribo, pronto, acabou, você vai estar reforçando, e acabou, e não atrasa. E a obra pegou outro ritmo. Serviu de base que eu fui fazer o que na sequência do curso de engenharia civil? Administração de empresa. Era o único curso na época que me dava uma base para administrar pessoas, certo? Óbvio, depois apareceram outros cursos. Hoje, por exemplo, nós temos a engenharia de produção, que é muito mais voltada para a questão de pessoas e como administrar processos e tudo mais, do que entrar no detalhamento técnico em si, né? E é isso que fazia funcionar. Quer dizer, você administrar a equipe, ainda mais quando eram equipes grandes, era muito mais importante do que entrar no detalhe técnico do espaçamento do estribo. Para o engenheiro formado há pouco tempo, ou que está atuando e precisa disso, hoje tem a pós em gestão de pessoas, né? Sim. Então ele consegue já ter essa noção. Sim. Mas eu vou ser sincero, eu acho que estudo nenhum, eu também faço gestão de pessoas, faço administração de obras há 12 anos. Eu acho que nada que você estudar na teoria vai suplantar a prática, o dia a dia. Sim. O você ser novo e o encarregado virar para você e falar o quanto você tem de vida, eu tenho de obra. Sim. Isso te faz crescer de um jeito que eu acho que nenhuma faculdade nunca vai ensinar. Primeira obra minha, eu levava vantagem de ter sobrinho do dono e filho de um dos diretores da empresa. Né? Então, o doutorzinho, precisa tomar cuidado com o doutorzinho, né? Porque senão complica. Mas, mesmo assim, eu aprendi que você tinha que se relacionar com as pessoas. Sim. Você tinha que estar com as pessoas. Então, nessa mesma obra, né, às vezes dava problema de concretagem, né, a gente dependia das concreteiras, era um monte de caminhões de concreto para bombear. Em alguns momentos nem bombear era na base da jirica e tudo mais. E às vezes a coisa ia até mais tarde, passava do horário normal. E é um trabalho, construção civil ainda hoje é um trabalho um tanto pesado. Sim. Né?
E chegava uma hora que os funcionários começavam a ficar cansados, né? A gente ia junto, ficava na frente de trabalho, ali, ajudando no que podia, fazendo o que podia, para mostrar, estamos juntos aqui, certo? Estamos juntos, vamos segurar as pontas. Eu me lembro que época de frio, nós estávamos engenheiros na obra, a gente ficava junto, porque a gente tinha a responsabilidade daquilo. Esse é um ponto. A RT era nossa. Entendeu? Então eu estou dando a minha RT, eu estou dando a minha cara para bater, eu estou assumindo isto, né? Isso é uma outra coisa que às vezes a gente vê em qualquer profissão, o pessoal se esquivando da responsabilidade que ele tem. Então, eu sou engenheiro, bacana, tal, não sei o que lá. Minha filha, mas você tem todo o ônus de ser o bacana, toda a responsabilidade, e casa e construções caem. A turma fala, imagina, faz lá, põe lá, né, quatro barrinhas de ferro de 3/8, tá tudo resolvido. Filho, cai, às vezes cai, se não calcular. A construção civil tem um problema sério. Ela parece ser simples, especialmente a construção do dia a dia, uma casa, etc, etc. E o fato dela parecer ser simples, certo? Ela engana, porque qualquer um acha que pode fazer. Então, uma mão de obra profissional desqualificada, eu não estou falando dos bons pedreiros, dos bons mestres, dos bons ferreiros, encanadores, eletricistas, enfim, dos bons profissionais, que esse sabe que, com toda a experiência que tem, sabe que às vezes tem que ouvir também a parte técnica para juntar, porque tem que fazer a coisa direito. Mas às vezes tem maus profissionais, como em toda a área, né? Não só executores, como projetistas, como responsáveis, como os engenheiros, também tem maus profissionais, certo? E aí começam a fazer a obra de qualquer jeito. E é o que eu falo, parece que todo mundo é técnico, parece que todo mundo hoje é técnico de construção, como parece que todo brasileiro é técnico de futebol, né? Todo mundo entende de futebol. Faz assim, mas na hora do vamos ver, né? Mas se fosse eu... Engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta, vai agora. É muito fácil engenheiro de obra pronta. Aí é fácil. Depois que a cagada está feita, é muito fácil falar, isso estava errado. E como resolve? E na hora que dá o pepino, como resolve? Você está numa vala, estou dando experiência, eu viro e mexo, estou acertando esse negocinho aqui. Fique pegado. Mas eu tive experiências, aí eu como dono da empresa, inclusive, fazendo vala de esgoto profundas, na cidade de São Paulo, em lugares complicados, né? E por mais que você ponha todo o escoramento, a drenagem e tudo mais, aquilo podia desabar. Sim. Eu ficava do lado ali, acompanhando, muitas vezes entrando junto na vala para checar, para ver isso, aquilo, porque tem uma responsabilidade. E aí, deu problema, como você resolve? Aí é que vem a experiência, o bom senso, precisa ter muito bom senso. Pode ser que o senhor discorde do que eu vou falar, mas eu falei isso no último episódio, conversando com o Michael. Eu acho que muitas das vezes a solução vai vir do profissional de base que está lá. Sim. Você vai avaliar aquilo tecnicamente, mas a solução vem muito mais dele do que de mim, por exemplo. É comum, era comum antigamente, e ainda hoje se fala muito, né, que o engenheiro ele só se forma realmente engenheiro depois que ele trabalha com um bom mestre de obra, um bom empreiteiro, né? Eu tive essa sorte, eu tive bons mestres de obra nessas obras iniciais, né? E a gente conversava muito, né? E além dos mestres de obra, os encarregados, os próprios funcionários, nós tivemos uma solução no Boulevard Olímpico, onde existe hoje no Rio de Janeiro o Museu do Amanhã, Praça Mauá. Existem uns bancos que tem um design todo diferente, ele está todo em balanço. É um cálice com quase 2 metros e poucos de balanço, certo? E fininho, e concreto branco, feito pelo bom design de Culto Índio da Costa, filho de um grande arquiteto carioca, o Índio da Costa, né, o pai. E, enfim, um trabalho fantástico. E nós estamos tentando racionalizar para a gente conseguisse colocar a fundação do banco primeiro, porque a gente teria muito rápido, a gente estava
vésperas da Olimpíada, a gente tinha que fazer tudo aquilo muito rápido, tinha que botar o banco, a gente punha a fundação junto com o piso já e deixava um arranque para encaixar o banco, travar e tudo mais. Só que tinha uma série de limitações em design e tudo mais que não era tão simples você botar um parafusão lá, tinha que esconder, tinha uma série de coisas. E quando nós começamos a desenvolver o modelo, né, o protótipo para isso, eram vários bancos, então dava para prototipar, a gente estava com um problema, que a gente encaixava e ele dava uma pequena jogada. Coisa mínima. E olha que não adiantava, não era projeto, era algum encaixe, alguma coisa assim. Isso nós estávamos trabalhando numa fábrica em Caxias do Sul, metalco. E aí chegou uma hora, eu já tinha uma outra solução que resolvia, não me dava a qualidade final daquela, mas era aceitável e não tinha esse problema de dar uma balançadinha. A solução que eles estavam dando tinha esse problema. E eu tinha que pegar o voo de volta e falei para o dono da fábrica, bom, tem a hora do almoço agora, não estamos conseguindo resolver, vamos almoçar na volta. Se tiver resolvido, fica, senão eu vou ter que contratar outra empresa. Durante a hora do almoço, quem resolveu o problema? Nem o encarregado, era o auxiliar que estava lá, que ficou observando aquilo, olhando. Ele botou a mão na massa para abrir, tirar, virar, não sei o que lá, e ele achou lá com uma roelinha, um cantinho, não sei o que lá. Acabou o problema. Entendeu? Então você tem que ter essa humildade grandiosa de escutar os outros, de entender os outros, né? E isto vale para o parafusinho que vai ali e trava um cantinho, como para o planejamento de uma cidade. Sim. Né? Para você hoje ser um grande urbanista, um cara que pensa a cidade, eu tive também nessa função, né, de secretário de planejamento aqui em Bragança, você tem que escutar a comunidade. Como é que você não vai escutar a comunidade? E às vezes você vai escutar coisas boas e coisas ruins, né? Mas você tem que entender, aquele que está com a mão na massa, você tem que chegar junto. É óbvio que quanto mais você faz isso, a gente está num processo de constante aprendizado, né? Então, quanto mais você faz isso, mais você aprende, mais experiência, certo? E mais assertivo você já começa o processo. Mas isso não quer dizer que o processo não possa evoluir, não possa melhorar. E aí é que vem aquilo. É para isso que nós pensamos. Sim. Mesmo um processo que aparentemente ficou, esse copo está perfeito, está lindo e tal, mas será que não dá para dar mais uma? Certo? Um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Reduzir o custo um pouquinho, reduzir o custo, aumentar a durabilidade, melhorar a transparência. Será que não... Isso é a nossa função. Isso não é a função da IA, não é a função da tecnologia, é a função do ser humano, ser co-criador. Nós somos co-criadores da realidade. Sim. Certo? E o engenheiro é um dos profissionais que mais participa disso. Né? Com certeza. Acho que o que eu posso tirar do que você falou, principalmente para quem está assistindo a gente, que é jovem, que se formou, ou às vezes até alguns colegas meus de profissão da minha época, é a questão da humildade. Você ouvir. Você tem um diploma? Tem. Mas senta no bloco, conversa com o cara, fica junto, vive a obra. Porque a realidade é completamente diferente do que você vê em sala de aula. Isso. É isso mesmo. E você precisa muito mais ser um gestor, você precisa muito mais resolver um incêndio, resolver um problema, convencer o cara que ele tem que voltar amanhã para trabalhar na sua obra, do que muitas vezes, não, é o que você falou, puta, estribo eu calculei com 12, você colocou com 15. Cara, ficou com 15, então faz conta, vê se não passa dos 15. Faz conta. E lembre-se que a sua realidade, às vezes, como engenheiro, mesmo recém-formado, mesmo que você não seja uma pessoa economicamente abastada, certo? Que você é um cara que foi lá, usou crédito educativo para se formar, trabalhou para cacete, sim, enfim, lutou para conseguir o diploma, mas mesmo assim a sua condição de vida social é, às vezes, muito diferente do quem está ali na linha de trabalho. Certo? E mesmo que economicamente não seja, socialmente é.
entendeu? Você teve acesso Então a as um realidades são superior. outras e você precisa entender isso. Porque às vezes você fala, para, você não viu que está errado aqui? Pô, o cara está com 300 mil problemas. O cara está com uma nutrição mais baixa, está com um problema na família, o filho ficou doente, ele não tem carro para levar o filho não sei aonde, não sei o quê. Enfim, tem N problemas, certo? E às vezes ele comete um erro. E aí você vem lá, já, aí sim, você quase que humilha a Sim. pessoa. E isso não pode. E pode ser um erro Você precisa seu, tomar porque às cuidado para vezes não você... ser bobo também, Sim. certo? Mas e pode ser um erro de gestão de pessoa seu, porque às vezes você entregou um projeto para um cara que não sabe ler um projeto. mesmo o cara que sabe, às vezes falha. Todos Sim, nós. mas nós falhamos. Eu já cometi Nós falhas falhamos. que eu falei, deu caca, para não dizer outra coisa aqui. Eu já cometi falha em obra que a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone, ligar pro proprietário e falar, ó, fica tranquilo, eu vou pagar. Porque não tem o que fazer. Você fez besteira. Entendi. Nós somos pessoas, não somos máquinas. É. Mas você comentou que você trabalhou aqui na Prefeitura de Bragança como... Eu fui secretário. Eu trabalhei 3 vezes aqui na Prefeitura de Bragança. A primeira foi ainda nos anos 80, não tinha nem secretaria de obras, era diretoria de obras. Então eu fui diretor de obras, né? Logo em seguida fui para a coordenação de planejamento, né? A gente conseguiu montar uma equipe boa e a gente redistribuiu os profissionais que já tinham experiência, eram profissionais que já estavam na prefeitura, inclusive, eles tinham experiência, a gente conseguiu uma redistribuição, e aí eu fui para a área de coordenação de planejamento. E na área de coordenação de planejamento não era só a questão urbanística, era o planejamento da prefeitura toda, de todas as atividades da prefeitura, envolvendo áreas que não eram minhas, né? Saúde, educação, etc., que a gente tinha que aprender, a gente tinha que entender muito de legislação, né? Porque a coisa pública funciona. Na coisa pública você só pode fazer o que a lei permite. Na coisa privada você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. É muito diferente. Por isso que você fala, coisa pública não anda. Realmente. E aí eu cito outra coisa boa de geometria. A distância mais curta entre 2 pontos na coisa pública não é uma reta. Em geometria mas na coisa pública não é. É uma senoide que você tem que dar a volta, contornar tal para poder resolver o problema, né? Então eu passei por essa questão de planejamento e depois vieram as secretarias, né, de planejamento mesmo. Aí eu fui mais 2 vezes secretário de planejamento. Tive a honra, o privilégio de coordenar uma equipe fantástica que fez o primeiro plano diretor de Bragança Paulista, em 1990, há alguns anos. E aprendi muito. A prefeitura a cidade, né, é um universozinho, né, um pequeno universo onde você aprende muito. E eu tive esse privilégio, né? Eu ganhava um pouco, os salários não são nada de absurdo, mas eu ganhei. Naquela época era pior ainda, mas enfim, eu tive a chance de ganhar alguma coisa para aprender. Isso foi muito bom. Para aprender e para colaborar com a cidade. Sim. Com certeza eu colaborei muito. Mas eu queria entrar nesse ponto, no plano diretor. Qual que era o rumo que a cidade estava tomando? Né? O que vocês sentiram que precisava fazer diferente? Né? O que vocês vislumbravam de cidade? E você, olhando hoje, você mora aqui em Bragança, né? Você diria que a cidade seguiu esse caminho que vocês direcionaram? O que você enxerga hoje? O que você acha que aconteceu? Embora faça historicamente pouco tempo, 1990 para cá, historicamente é um período curto, mas esse período foi suficiente para a cidade mudar bastante, né? Quando nós começamos os estudos do plano diretor, porque houve a Constituição de 1988, que tornou obrigatório o plano diretor para certos portes de cidade, e, em função disso, nós já em 1989, no ano seguinte da Constituição, já começamos a trabalhar para fazer o plano diretor de Bragança, que não tinha... As leis urbanísticas de Bragança eram muito esparsas, eram uma colcha de retalho, né? Como toda a prefeitura era na época. E aí culminou no plano diretor em 1990. Primeiro ponto nosso,
A gente conhecia bastante coisa, tinha muita gente dentro da prefeitura que conhecia, que já tinha propostas interessantes para serem regulamentadas, para melhorar, que conseguiam enxergar a cidade mais para frente e tudo mais, mas mesmo assim tivemos um consenso geral, partindo aqui da associação, nós estamos no prédio da Associação dos Engenheiros de Bragança. Agradecer a associação pela cessão do espaço, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da região de Bragança Paulista. E na época eu fazia parte da diretoria, né? E aí eu chamei os colegas, falei, gente, eram bem menos profissionais, né, na época, mas eu falei, gente, nós precisamos se juntar aqui e trabalhar, porque é a nossa área que precisa ser discutida, né? Especialmente porque nós agregamos também os arquitetos, que tem mais uma especialização em urbanismo e tudo mais, né? Não que o engenheiro civil também não faça, porque, aliás, a definição do engenheiro civil, ele vem de ingenium civil, certo? Do latim, né? E ele, justamente, o engenho é você ter a capacidade técnica de resolver problemas. E o civil? Da sociedade. Da sociedade. Ou seja, nós somos engenheiros da sociedade. Sim. Certo? O engenheiro civil, muito mais que os outros. Você não necessariamente é um estruturalista. Não. Nós somos voltados para resolver o problema de onde a gente convive, do todo. Sim. Certo? E isso é importante. Nós construímos o espaço que nós vivemos. Entendeu? Então isso tem uma conotação muito diferente. Enfim, então nós conseguimos, através da associação, se juntar com um grupo ecológico da época, que era o Grupo Épico. Já havia essa preocupação ambiental na época, né? E se juntarmos também, por incrível que pareça, com a Associação dos Dentistas de Bragança. Pô, mas dentista, mas eles estavam preocupados, né? Mais do que outras entidades. Depois veio o OAB, depois veio os professores, depois começou a juntar tudo, e com isso nós formamos o Conselho do Plano Diretor, né? Depois, o COPLADIR, Conselho Municipal do Plano Diretor. E aí tinham 20 e tantas pessoas trabalhando nesse conselho, né, representando várias áreas, certo? E foram feitas 3 câmaras técnicas, uma físico-territorial, que era a base, uma voltada para o desenvolvimento econômico, para as atividades produtivas, etc., e a outra voltada para as atividades sociais. E elas se interligavam. Então foi um plano diretor que foi feito, não era um plano diretor urbanístico, não. Era um plano diretor de desenvolvimento do município, com todas as suas características, onde a base é o território. Aliás, é outra coisa da construção civil. Eu sempre vou fazer uns apartes. É uma coisa que a maioria dos profissionais, às vezes, não se toca disso, especialmente no momento que a gente está falando muito em construções pré-fabricadas, industrializadas, cada vez mais, né? A indústria da construção civil, ela tem uma coisa diferente das outras. O primeiro insumo dela é fixo, é o terreno. Sim. E aí ela constrói toda a indústria em cima daquele insumo, traz todos os outros insumos lá, chacoalha lá, faz o coquetel, faz o produto, desmonta a indústria e sai fora e deixa o produto em cima do primeiro insumo. Isso a grande maioria, para talvez todas as outras indústrias, não fazem isso. Elas têm uma instalação física padronizada, arrumada, que pode ir evoluindo, que pode ir melhorando, os insumos entram, são processados e sai o produto final. A construção civil não é assim. Então, cada vez que você constrói, especialmente para aqueles que estão começando na profissão, e normalmente começa construindo casas individuais, ele monta uma indústria em cada obra. Eu tenho que montar, em cada obra eu tenho que montar uma indústria. Olha a dificuldade. Sim. Certo? Porque tem um canteiro de obras é uma indústria. E assim, sem poder ser uma indústria definitiva, ela é provisória, por isso que fala canteiro provisório de obra. E normalmente a indústria ela vai sendo construída junto com o produto. Exato. Entendeu? Então essa é uma característica. E o planejamento urbano, ele é feito nisso. Você tem uma base físico-territorial, né, que envolve não só as características de topografia, de acessos, clima, a parte ambiental, enfim, é um complexo
que as pessoas não se tocam disso, é um negócio muito complicado e que sai isso daqui. Então, quando nós conseguimos reunir esse pessoal e esse conselho, nós começamos a desenvolver. Escutamos muito a comunidade, fizemos muitas reuniões. Bragança, como toda cidade do interior mais tradicional, ela não tinha muita tradição de participação da comunidade, né? Lá nos tempos coloniais, os senhores, né? Os senhores, entre aspas, feudais, eles não queriam muito que a comunidade participasse, eles queriam dar ordem e resolver o problema deles e pronto. Era jogada. E a cultura perdurou, né? Exato. E isto, no caso de Bragança e outras cidades semelhantes, isto se infiltrou, né? Sim. E por muito tempo. Então, Bragança não tinha essa coisa da população vir, discutir, trocar ideia. Até hoje é um pouco fraco isso. E aí nós forçamos a barra. E forçamos a barra no seguinte, não é só do cara vir na reunião. Eles vinham na reunião, a gente procurava capacitá-los, dar informações que eles não tinham, às vezes da própria área que eles representavam, incentivá-los a pesquisar mais sobre aquilo e nos dar o feedback. Deu um trabalho. Eu tive muito tempo na Bahia, que me desculpem aqui os ouvintes, mas porra na Bahia não é palavrão. Então dava um trabalho da porra. Isso aí. Enfim, então deu muito trabalho fazer, né? Mas nós conseguimos. Esse plano diretor depois teve um evento na FAU, na Faculdade de Urbanismo e Arquitetura da USP, né, de Arquitetura e Urbanismo da USP, e foi elogiado o trabalho pela forma que ele foi elaborado, não pela técnica. Sim. Porque ele, por exemplo, tinha uma discussão de ponto de táxi. Ora, um plano diretor discutiu o ponto. A comunidade colocou, nós temos que discutir. Certo? Então vamos discutir o ponto do táxi. O negócio foi a condução dele. Exato. Mas e essa condução primorosa? Quanto tempo entre o início e vocês estarem com o plano pronto para votação? Nós levamos cerca de 2 anos. Tá? Não demorou. E não demorou, considerando que nós não tínhamos tecnologia. Hoje nós temos. Os mapas nossos, a nossa cartografia, que já era boa, era datada de 79 e nós estamos em 90. Olha a defasagem que a gente já tinha. Eram os cartógrafos em Plaza, não? Da Implaza, o Terrafoto, que até hoje tem a Terrafoto, e aí a turma guardava aquilo com medo que estragasse, porque era uma coisa feita ainda no papel vegetal, né? Tinta nanquim, né? Essas coisas malucas. Enfim, então nós tínhamos pouca base de informações, pouca base de pesquisa. Tivemos que construir tudo isso. Nós somos uma das primeiras cidades que foi ao INPE, no Instituto de Pesquisa Nacional de Pesquisas Espaciais, ver se eles teriam, porque nós ouvimos falar que tinha uns satélites que tinha imagens. Olha, nós precisamos entender a cidade é grande, município, né? Porque o plano diretor não é da cidade, não é da área urbana, é do município. Então não é também só da questão físico-territorial, ele pega todas as atividades, saúde, educação, enfim, cultura, esporte, etc, né? Atividades econômicas e tal, e ele pega o município todo, né? Então, como é que nós não conseguimos enxergar o município todo? Não tinha drone, não tinha nada. Às vezes o aeroclube cedia, né? Olha, nós estamos com um teco-teco aqui voando aqui, vocês não querem vir junto? Aí a gente ia lá, ficava lá no teco-teco para olhar, fotografar, né? E mandava revelar a foto. Enfim, é muito pitoresco. Hoje a gente olha e fala, mas como é que a gente fazia? Mas fazia. Então, com esses parcos recursos, nós conseguimos um prazo razoável. E aí eu sou... Talvez me falte um pouco de modéstia, e quando eu falo de mim, eu falo da equipe que participou. Como eu falei, só no conselho eram 20 e tantos, quase 25 pessoas. Fora disso, nós tínhamos todos os técnicos agregados. Eu arrisco dizer que participaram mais de 50 pessoas. Então o mérito não é meu, é dessas 50 pessoas. Mas o grande mérito é que este primeiro plano diretor é o que resultou naquilo que ainda de bom tem na cidade hoje. Eu falo com orgulho isso, mas ao mesmo tempo falo com pesar.
porque, na realidade, nós estávamos projetando uma cidade para os próximos 10 anos. O nosso horizonte era de 10 anos ou um pouco mais. E a gente acreditava que, em função daquilo, a cidade ia se modificando. Ela é um organismo vivo, ela ia se ajeitando e ia ter que ser feito revisões do plano, né? Nesse período, o plano de diretor foi revisado, foram feitos novos planos, conseguiu-se muitas coisas boas, sem dúvida nenhuma, mas tem coisas que não funcionaram, né? Estruturalmente falando, né, você vai pensar, bom, o que era o problema naquela época, certo? Bom, naquela época não tínhamos grandes problemas, a cidade era menor, mais fácil de lidar, não tinha grandes problemas, os problemas eram muito pontuais. Tá. Mas a gente já tinha uma duplicação da Fernão Dias, que já indicava para nós que a cidade ia se desenvolver, ia vir mais gente para cá. Etc. Nós já tínhamos identificado 2 fluxos migratórios, entre aspas, na época. Um vindo das cidades do entorno, que era uma migração de pessoas mais humildes, que vinham aqui buscar trabalho, condições de vida, trabalho, saúde, educação, etc. E tinha um outro fluxo migratório que vinha da Grande São Paulo, que vinha para cá buscar qualidade de vida, luxo, lazer, tranquilidade. E eram 2 fluxos que, de certa forma, eram conflitantes. E nós tínhamos que ajustar isso aí. Mas o porte da cidade ainda permitia. Mas com a história da Fernão Dias, na época, nós chegamos a falar, nós vamos ter que fazer um anel viário na cidade, porque como a cidade tem uma topografia que não permite grandes avenidas, um sistema viário mais robusto, etc., nós vamos ter que desviar o trânsito que não é da cidade para fora da cidade. O Rodoanel muito antes do Rodoanel. Muito antes do Rodoanel. Está no plano, né, de 1990, né, era praticamente um triângulo. E vou lhe dizer, e aí que vem assim, a gente teve essa visão, a gente tinha plena noção de que o município era pobre, que não tinha recursos para fazer uma obra nessa envergadura. Então, o que foi feito? Nós temos que usar o máximo possível do que existe e aquilo que precisa ser implantado tem que ser implantado da forma mais econômica possível, porque não tem recursos. Então, na época, quase 70%, quase 2/3 do traçado era um traçado existente. Exemplo, Fernão Dias chegava lá na variante Guaripocaba já existia, chegava até onde o antigo leito da estrada de ferro, que é ali paralelo ao rio Jaguari, isso já ligava, não estava asfaltado, mas já existia e era plano. Existia, era a ferrovia, então era plana. Atibaia tem isso também, aquela parte baixa, onde era a ferrovia. Enfim, então você tinha esse trecho, chegava até a Capitão Barduino, que é a estrada de Socorro, pegava um pedaço da Capitão Barduino, pegava uma estrada municipal, saía na estrada que vai para Itatiba, pegava um pedacinho dela, aí vinha um trecho crítico, que era junto à Serra da Bocaina, que era para fazer a ligação da estrada de Itatiba com a antiga estrada de São Paulo, certo? Que sai ali atrás do aeroporto, né? A continuação da Avenida do São Francisco hoje, e saía na Fernão Dias de novo, e fechava o circuito. Mas é o que eu falo, 2/3 existia, quase todo ele pavimentado, do outro 1/3, por sua vez, 2/3 existia o sistema viário, só que precisava ser melhorado, pavimentado, ou seja, faltava um pequeno pedaço, sei lá, em torno de 10% a 15% para ser feito. Infelizmente, não foi observado esses preceitos, e parte do que existia piorou, porque não foi cuidado, certo? E parte daquilo que devia ser feito não foi feito, e nem substituído. Eu não digo que teria que ser respeitado exatamente o que nós traçamos na época, porque às vezes tem... Mas a ideia, a diretriz, a região, certo? E nem sempre isso foi respeitado. E às vezes, assim... sai um novo loteamento. Aqui deve fazer parte do futuro anel viário, então vamos fazer uma avenida aqui. Fazer avenida. Só que até hoje essa avenida liga a nada, a lugar nenhum. E encareceu o empreendimento do loteamento. Nem sempre vai ser útil, porque se um dia se tornar uma via expressa, vai atrapalhar a parte residencial que está do lado. Entendeu? Então, o que eu falo, se fez muitas coisas boas, muitos acertos, mas algumas coisas se deixaram de fazer.
tá? Hoje é uma cidade diferente daquela de 1990, certo? Teria que se repensar tudo. Eu sou honesto, hoje o desafio é bem maior. Com a pulverização da cidade, as noções de origem e destino ficaram mais estranhas, mais confusas. Na nossa época, era muito clara, a região norte da cidade era mais humilde, mas estava o grosso da parte trabalhadora. E nós podíamos ter as indústrias muito próximas, o que nos diminuía muito o deslocamento. E nós tentamos o máximo possível colocar escolas, postos de saúde, enfim, infraestrutura social no meio do caminho. Então o sujeito ia para o trabalho, ele já deixava o filho na escola, quando ele voltava ele pegava algo mais ou menos assim, não é tão simplista, óbvio, mas enfim, nós procuramos e isso funcionou muito bem porque tinha essas características. E a gente tinha uma característica muito clara que era o sul. O sul da cidade era muito diferente, é uma área mais arborizada, mais preservada, onde estão as principais nascentes do município, isso é importante, sim. A gente conseguia preservar. Os ventos predominantes vinham do sul para o norte, então tinha um filtro natural para melhorar a qualidade do ar que entrava na cidade, né? Uma série de condições, e acabávamos deixando muito claro que com a parte de lazer, o Lago do Taboão estava no sul, algumas unidades importantes como a Universidade de São Francisco, seu hospital também estavam no sul, criavam uma origem, destino mais clara. Então a gente sabia que tinha um corredor norte-sul, que deveria ser via a própria Avenida dos Imigrantes, via a outra via que comumente se chama de norte e sul, etc. Então a gente conseguia enxergar isto. Hoje a cidade espalhou. Essas origens e destinos estão mais difíceis. Com isso, você estruturar o transporte público fica mais difícil. O transporte público não bem estruturado, não bem adequado, ele não é utilizado. Ele não é utilizado, quem substitui? O carro. Resultado, estamos tendo congestionamento absurdos de trânsito dentro da cidade, especialmente nos horários de pico. Eu acho um absurdo, uma cidade que tem basicamente 7 quilômetros de distância, você demorar no horário de pico quase 2 horas para sair de um ponto a outro da cidade. Isso é absurdo. Não, entendeu? Num porte de cidade dessa, com essa distância tão pequena, entendeu? E é a realidade. E como resolver? Aí vem tudo que nós estamos falando aqui todo ao longo. Tem que sentar, ir para cima, conversar com todo mundo, achar soluções. As soluções vão agradar uns e desagradar a outros. Precisa se entender isso, que nós estamos dentro de uma coletividade. Sim. Né? Enfim, então é muito diferente aquela época de hoje, tá? E para minha sorte eu sou daquela época. Desde que hoje o pessoal se vira, tem tecnologia para isso, né? E hoje tem muita tecnologia. Você pode vamos dizer assim, prototipar a cidade toda e poder enxergar. Parece que nos próximos meses aí vai começar a revisão novamente do plano diretor, porque periodicamente você tem que fazer isso e está corretíssimo. E eu tenho dito aqui na associação que a gente tem que sentar com as outras entidades. A associação já fez um evento junto com a OAB, que lembre-se aquilo que eu falei lá atrás, na coisa pública você só pode fazer aquilo que a lei permite. Sim. Então todo o estudo que for feito, tudo que for aplicado tem que ser baseado em lei. Pelo crivo, né? E sim. Daí os advogados é que são os especialistas, né? Não são os engenheiros, sim. Embora tem muito engenhogado administrador. Mas é o que eu ia falar, a gente tem que fazer de tudo um pouco. Que se mete a abelhudo aí. Mas enfim, eu acho que agora os vários representantes da comunidade têm que se juntar, não podem ficar só na dependência da prefeitura para poder ir para cima e trabalhar em cima desse novo plano diretor. Pega uma balinha. Oi? Pode seguir aí que a gente tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Então vamos embora. Pode continuar. Aí você... Tá gravando? Faz parte, ó. Quando vocês fizeram a reunião técnica, põe a bolachinha, põe o biscoitinho, porque só trabalhar a cabecinha não dá. Você precisa molhar o bico, é isso aí. Molhar o bico com água. Mas só porque tem que voltar dirigindo.
Percival, cara, eu dei uma estudada no seu currículo, né, e eu vi que você foi presidente da empresa de habitação popular aqui de Bragança. Ao mesmo tempo, você encabeçou projetos de um altíssimo padrão, com aeródromo, né? Então eu queria entender como que você vê como fazer isso coexistir, principalmente porque você participou do planejamento da cidade, né? Como fazer coexistir esse altíssimo padrão com a habitação popular, mantendo a cidade funcional. Eu agradeço a Deus porque eu tive o privilégio de ter N oportunidades. Tá? E para mim foi muito interessante porque eu não sou uma pessoa muito apegada a dinheiro. Não que eu não goste de dinheiro, gosto sim, gosto de viver bem, mas não é assim a minha meta, preciso ganhar. Até porque eu venho de uma família que me deu uma certa estrutura e isso me deu um certo conforto. E eu pude ir para esse mais lado idealista, né? E esse lado mais idealista me permitiu atuar em várias áreas, né? Então, você falou da empresa municipal de habitação. A empresa municipal de habitação é uma empresa, na época, pequenininha, né? E ela vinha já de um sistema implantado pelos antigos gestores, que era de fazer pequenos núcleos em vazios urbanos. Muito obrigado. E atender pequenos vazios urbanos. Era uma coisa muito inteligente, muito bem bolada e atendeu muito bem a população. Mas a minha outra especialidade justamente eram conjuntos habitacionais. Foi onde eu comecei realmente. Minha primeira obra foram de 167 apartamentos, que é aquela que eu falei que tinha um monte de gente, aquela coisa toda. E aí eu fiz vários. Hoje eu devo ter, chutando baixo, mais de 5.000 unidades habitacionais construídas, que eu participei, a maioria desde o projeto à execução, ou pelo menos em alguma parte da obra. Na minha cabeça, todo mundo tem o direito de viver bem, certo? De ter uma moradia digna. Isso quer dizer que é luxuosa, cheia de história? Não. Não tem patologia, pelo menos, né? Uma coisa saudável. É isso aí. Com saneamento adequado, ventilação adequada, insolação adequada, segura, onde o cara sabe que a família dele está lá dentro e aquilo é protegido. Dá umas chuvas que nem tem dado ultimamente e a casa dele vai ficar em pé, certo? Que o entorno dele vai estar saudável. Entendeu? Então, isso é uma condição básica. Infelizmente, não é o que acontece. O foco é muito voltado para a alta renda, para a média alta renda, e pouco voltado para a renda mais baixa. E confunde-se, às vezes, a renda mais baixa com quantidade em detrimento da qualidade, certo? É o que eu falo, às vezes é menos ruim você atender a quantidade, né, do que virar todo um monte de favela, né? Mas não é o ideal. Mas eu ia falar, além disso, você tem, infelizmente, muito da autoconstrução. Sim. Da invasão de áreas de risco geológico, autoconstrução, e você vê as tragédias. Durante os governos que eu participei aqui em Bragança, a gente procurava, por diretrizes até dos prefeitos da época, a gente procurava muito evitar o favelamento da cidade. Bragança não é uma cidade rica, muito pelo contrário. Agora ela está tendo um pouco mais, porque está vindo muita gente de fora, com um novo poder aquisitivo. Mas historicamente, Bragança não é uma cidade rica. Ela tem cara de cidade mais sofisticada, mas ela não é, certo? Não tem renda suficiente. E, com isso, o perigo de favelamento, construções irregulares, e ainda em locais perigosos, insalubres, com problema de enchente, com problema de deslizamento, etc, etc, etc. Isso era muito grave. Então, durante o nosso governo, a gente procurava evitar ao máximo isso, criando alternativas. Era o ideal? Não, mas eram alternativas melhores do que aquelas que se encontravam, né? Um dos programas, né, que era o pedreiro mecânico que a gente falava, né, que era... nós tínhamos o nosso teto, que foi, né, o Parque dos Estados, na frente tem o jardim, acho que chama Jardim da Fraternidade, se não me engano, que era um processo de construção onde você entrava com um grande gabarito, fazia alvenaria, levantava e cobria, fechava e o sujeito depois acabava a casa, certo? Então entravam alguns profissionais da prefeitura, entravam alguns materiais,
via financiamentos governamentais, etc. E juntava-se o grupo, o mutirão de moradores para fazer a casa, etc, etc. É a casa ideal? Não, não é a casa ideal, mas pelo menos ela tinha. Mas primeiro, a escritura era dele, aquela casa era dele. Isso é importante. Sim. Na nossa cultura que vem da Península Ibérica, né, dos espanhóis, dos portugueses e até dos italianos, mas para cá, se valoriza muito isso. Eu tenho bem de raiz. Né? Então eu tenho título de propriedade. Né? Eu tenho título de propriedade, tenho uma casa que não vai cair, é simples, mas não vai cair, certo? E que depois eu vou acabando essa casa como eu puder, mas pelo menos eu já tenho a base. Tá? Então, ainda tem muito a evoluir na questão residencial. O Brasil, cada um fala um número, na minha cabeça, nós devemos ainda ter um déficit de mais de 10 milhões de habitações. A construção racionalizada, a industrializada, pode amenizar isso? Pode, mas precisamos pensar muito bem nisto, sabe? Em como racionalizar, em como industrializar. Eu fiz conjuntos habitacionais racionalizados, onde eu tinha 14 tipos de blocos. Sim. Era um Lego, eu ia montando, certo? Já fiz construções que você tinha quase toda a estrutura, já vinha pronta. Né? Quando a gente fala de imobiliário urbano, é uma construção industrializada, ela vem pronta, você encaixa no lugar. Você loca, posiciona, prumo nível, tá lá. Né? Em algumas horas você tem a unidade pronta, certo? Então eu acho que tem muitas soluções, precisa de engenheiros, precisa de gente que pense fora da caixinha, precisa usar toda a tecnologia disponível hoje para conseguir algo melhor do que nós temos. E enfrentar os desafios culturais, os desafios políticos, os desafios ideológicos, que às vezes são mais complicados ainda, e os desafios econômicos. Né? Eu coloco o desafio econômico um pouquinho mais para frente, porque eu acho que o problema não é exatamente a falta de recursos, é a má distribuição dos recursos e a falta de foco de utilização dos recursos. Perfeito. Entendeu? Durante as nossas administrações, repito, a cidade não era rica, certo? Qualquer dinheirinho que vinha de qualquer governo era muito bem pensado para ser muito bem aplicado. Não que a gente acertava sempre, a gente também errou, mas a gente pensava e tentava fazer o máximo possível com aquilo. Né? E com isso nós mantivemos a cidade saudável. Né? Então, em termos de habitação, é isso. Tem muito a evoluir, não sei o futuro como é que vai ser, porque talvez a gente vai começar a mudar os costumes, né? Então, aquilo que a gente chama de hoje de habitação ideal, daqui a poucos anos pode ser mudado, mas enfim, é isso. Se não tiver um equilíbrio, e eu acho que essa palavra vale para todas as ações que envolvem construção civil, que envolvem cidades, que envolvem a comunidade, se não houver um certo equilíbrio, não funciona. Você falou em relação às edificações mudarem. Pelo menos na minha visão, você pode ter a evolução que for. Enquanto todo mundo não tiver o básico, tá? O que é o básico? Sinceramente, é uma casa que não vai cair na cabeça da tua família. Né? É uma casa que seus filhos não vão ter problemas respiratórios, porque você tem infiltração, umidade em tudo que é em pena, vindo de umidade de solo, etc. Então, enquanto todo mundo não tiver o básico, não tiver essa segurança, não adianta querer inventar moda. Você tem Alexa, você tem integrado. Você não tem o básico. Né? Como é que um servente de obra, por mais vamos dizer, desenvolvido enquanto ser humano que ele seja, tem sabedoria não precisa de dinheiro. Sabedoria vem da pessoa, né? Então, por mais sábio, eu trabalho com um ajudante de obra que tem uma sabedoria. Eu brinco com ele. Bom, chegou o nosso engenheiro aqui. E aí, como é que nós vamos fazer isso aqui? Ele começa a orientar tudo e é o ajudante. Sim. Entendeu? Porque ele tem uma sabedoria, tem fuça, enfim. Mas por mais que haja essa tendência das pessoas acompanharem, nós precisamos entender as pessoas que estão ali trabalhando, né? Porque mesmo que a pessoa seja simples, isso nós já tínhamos falado antes, né? Você tem que escutar essas pessoas, você tem que entender essas pessoas para que possa funcionar bem.
né? Então, o segredo é esse, é o equilíbrio, é você escutar a comunidade, para aqueles que estão chegando terem uma humildade sábia, né, no sentido de escutar, e olha, vão o resto da vida ficar aprendendo. Percival, acho que a gente já está começando a se encaminhar aqui para o encerramento. Eu queria te perguntar um pouco, falando aqui da casa que está abrigando a gente, aqui, a Associação dos Engenheiros aqui de Bragança, né? Você já esteve à frente aqui da presidência. Conta pra gente em que período, quais as dificuldades, o que você enxerga aqui da associação, né? Eu tenho uma visão das associações, eu quando estava em São Paulo nunca participei muito ativamente, né? Para mim foi algo maravilhoso ver essa integração entre profissionais, descobrir que nem sempre os profissionais precisam se ver como inimigos, né? Muito pelo contrário. Então eu queria que você contasse isso pra gente, contar como foi a atuação e qual que você enxerga que hoje é o papel da associação, tanto para os profissionais quanto para a região Bragantina no geral. Falar da associação, como de alguns serviços aí que eu fiz, cabe é um podcast enorme, né? Eu vou falar das obras grandes, né? Só abriu mais um parênteses, vou falar das obras grandes. Eu fiz a Jacupêssego em São Paulo, com estruturas fantásticas. Fiz a Via Expressa em Salvador, com 17 viadutos, 3 túneis, retificação de rio, enfim. Então, cada assunto desse realmente caberia um podcast inteiro. Falando da associação, a associação começou nos anos 70 e pouco. Eu ainda era estudante de engenharia, já participava, e isto é importante para quem está começando a carreira, para quem é estudante de engenharia, a associação aceita associados estudantes. Comecem a participar, comecem a cobrar. Também não esperem só que a associação vai te fornecer tudo. Não dá. A associação é uma entidade de voluntários, né? A diretoria, são todos voluntários e tudo mais. Mas participe, tragam sugestões, né? Sejam ativos como associados. Então, nessa época aí da década de 70, pouquíssimos profissionais nas cidades, e se chegou à conclusão que precisávamos se associar para conseguir algo a mais, para começar a dizer o que era a técnica, né? Porque até então, engenheiro civil, para que eu preciso de engenheiro civil? Eu construí eu mesmo e tal. E aí começou todo um processo. Eu tive a sorte, eu não vou falar de toda a história, né, tudo, mas eu tive a sorte de logo em seguida fazer parte de algumas diretorias e fui galgando os cargos, cheguei a vice-presidente e depois a presidência da associação. Nessa época, né, nas várias atividades, nós conseguimos convênios com o CREA, com o Conselho Regional de Engenharia. Na época era Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia, né? Hoje a arquitetura tem um conselho próprio, né? Tem o CAL, mas nós conseguimos um convênio com eles e formamos a Inspetoria Regional do CREA, né? Isso nos dava mais força de cobrar realmente a necessidade do profissional estar nas frentes de trabalho. Não é só em construção, na indústria, na área farmacêutica, onde tivesse engenharia, na área de alimentos, onde tivesse engenharia, você estar na agronomia, na geologia, etc, etc. Então, nós conseguimos um movimento bom e isso ganhou força, né? A associação começou, junto com o CREA, a criar força, não só de apresentar o que é engenharia para a sociedade e ver as vantagens que ela traz para a sociedade, e com isso criar campo de trabalho para a engenharia, óbvio, né? É o nosso interesse também, mas também cobrar dos profissionais uma qualidade de serviço. Não adianta a gente divulgar, precisa de engenheiro, né? Isso só tem porcaria no mercado, não vai adiantar nada. Então, olha, qualifique-se, melhore, porque campo de trabalho tem. E hoje tem muito campo de trabalho. Tá? Hoje tem muito campo de trabalho. Enfim, então nós conseguimos essa evolução. Tive a sorte de conseguir o terreno, que hoje nós estamos. Conseguimos, com doações, etc., etc., fazer as primeiras unidades, que hoje é a nossa área recreativa, né? E aí, a partir daí, começa a crescer mais ainda.
Tivemos bons administradores, a gestão anterior e atual são excelentes, não estou puxando o saco de ninguém. Eu sei o trabalho que dá, então eu sei o que eu estou falando. Você acompanha de perto, né? Acompanho de perto, sempre que posso ajudo eles. Agora mesmo estou fazendo parte de uma comissão do plano de saúde nosso aqui, que aumentou e a gente está discutindo e tudo mais. Enfim, mas tivemos muita sorte de isso aí desenvolver. Acabamos fazendo um convênio com o CREA maior e conseguimos essa estrutura maravilhosa que nós temos aqui. Funciona esta área do CREA Lab, que são essas salas multiusos, à disposição dos associados. Então, o associado, eu, por exemplo, eu acabei o meu escritório. Eu tenho uma sala em casa, que é o meu escritório privado, certo? Que é a minha caverna, como a minha esposa fala. Ele vai para a caverna e esquece lá. E quando eu preciso fazer reuniões, etc., eu venho aqui para o CREA, certo? Uma estrutura muito mais adequada, bem arrumada, ar-condicionado, TV, enfim, apoio, né? Tem as meninas que dão um certo apoio, tem cafezinho, tem água, enfim. Certo? Esses docinhos aqui é do podcast, viu? Não é da associação. Não, mas você fala, eu faço a mesma coisa, né? Eu quando saí de São Paulo, fui para Atibaia, eu também fechei meu escritório, encerrei a empresa. Hoje reabri outra empresa, só que eu, a priori, trabalho de casa. Eu falei, eu não vou alugar um espaço, alguma coisa para... Falei, não precisa, né? Hoje sou só eu. Então, montei em casa. Só que às vezes está a esposa, a filha, conversa e brinca e tem amiguinho, tem não sei o que. Eu falei, Bragança tem um espaço de coworking, deixa eu dar um pulinho lá. Comecei a vir 1 semana, 2 semanas. Hoje, 1 vez por semana eu tô aqui. E vamos lá, para nós profissionais, onde é que vai ser a sua reunião? No CREA. No CREA. Que é a entidade máxima. Pô, peraí, se o cara está lá no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, e não é um conselho vagabundo, não, é um conselho que tem peso. Que atua, Que atua, né? Que tem uma certa coerência, etc., tudo mais. Isso dá um glamour, vamos dizer assim, maior para a gente, né? O seu cliente não vai nem pensar, será que o cara é picareta? Não tem essa. Porque o cara fala, pô, o cara tá aqui fazendo um negócio junto à entidade fiscalizadora deles. Quer dizer, se ele fizer porcaria, como é que faz? Ele tá lá, né? E para os associados isso aqui é de graça. Sim. E é uma senhora estrutura. É uma senhora estrutura. Então, a associação é um ganho para a classe profissional. Agora foi feito o convênio com o CAL, então o CAL também vai atuar aqui, né? Então isso vai melhorar ainda mais. E é um patrimônio, então, para os profissionais de engenharia, arquitetura e tudo mais, e é um patrimônio para a cidade, porque isto aqui, como eu falei, ainda mais engenharia civil, é a engenharia para a sociedade, é para a comunidade. Então, esse espaço vem para atender também a comunidade de uma forma inteligente, de uma forma técnica, de uma forma saudável. Perfeito. Sim, tem espaço aí para burro e realmente a gente só tem a agradecer aqui a associação por poder ter essa estrutura. Perfeito, Percival. Então, olha, para encerrar, eu queria saber toda a sua história, tá? É impressionante, mas eu queria saber, daqui 20 anos, quando falarem em você, o que você espera que seja dito? Quem que foi o Percival? Para Bragança, para a associação, e no geral, como agora você me desmonta, né? Meus filhos me chamam do manteiga derretida. Que eu choro, por favor, sou emocional, né? Eu falo com as mãos e tal, né? Eu realmente pretendo que tenha um legado, não precisa nem estar o meu nome. Da onde eu estiver, eu falo, pô, eu ajudei lá. Eu me emociono em falar isso, entendeu? Para aqueles que estão começando, mantenham a parte do idealismo. Tá? Não caio nesse esquema de aparências, de isso e aquilo, tá? De brigar. Procure ser harmonioso, procure respeitar, ajudar. Entendeu? Muitas vezes vocês vão tomar na cabeça, muitas vezes vão ser contra vocês, mas tentem fazer o melhor possível, o máximo que vocês puderem. De alguma forma vocês vão ter retorno. Seja aqui nesse plano, nesse espaço-tempo que nós estamos, nesse plano Terra, seja em qualquer outro lugar do universo, certo? Em qualquer outra esfera, né?
A gente pode falar em Deus, Deus está vendo o que está sendo feito e vocês vão ser recompensados. Então, procurem fazer o melhor possível, tá? Eu tentei fazer isso na minha vida toda, seja na engenharia, seja no meu esporte que eu gosto mais, que é o motocross. Até hoje faço as minhas trilhas, com 70 anos de idade ainda faço trilha. E tentei fazer isso na família, em todos os trabalhos que eu passei, eu tentei fazer o melhor possível. E eu já tive alguns retornos em vida, né? Uma das empresas que eu saí, quando eu ainda estava no grupo Odebrecht, a última que eu saí foi a Ótima. No último dia que eu saí de lá, o pessoal deu uma parada. Não, para aqui. Tem esses espaços, esses escritórios novos, né? Que é tudo espaçoso, né? Amplo. E a recepcionista falou assim, o nosso amigo Percival está indo embora. Difícil. Mas todos os funcionários levantaram e aplaudiram. Não tem reconhecimento maior. Não. Entendeu? Então, por mais que eu tenha feito um monte de coisas técnicas e tudo mais, o fato de você poder ter ajudado de alguma forma as pessoas é fantástico. Então, é o que eu falo para todo mundo. Procure fazer isso. Chega desse negócio de nós contra eles e não sei o que lá. Vamos dar e vamos tentar fazer o melhor possível. Vamos ajudar Deus a co-criar um futuro melhor para o planeta, para a humanidade, para todo mundo. Percival, nossa, agora... Olha, eu acho que ainda dava para fazer mais uma meia dúzia de episódios com você, ainda teria história. Então, quando você quiser, tá convidado aqui. Bom, eu queria te agradecer. Falou. Muito obrigado. Eu acho que é importante a gente falar mais do plano diretor, falar das outras cidades também. Com certeza. Enfim, você acho que tem um trabalho muito bonito aí pela frente, né? Muito obrigado. Bem assessorado da equipe, certo? Isso aí. E toque o barco, que isso é importante. Obrigado, Percival. E você, gostou do papo? Não esquece de se inscrever, ativa o sininho, segue o canal e manda para aquele seu amigo que gosta de engenharia civil. Até a próxima. Tchau, tchau.